Estamos de volta para o nosso módulo de agentes React. E nesse módulo, agora a gente vai começar um pouco uma parte de código. Né? A gente falei um pouquinho ali da teoria, né? O porquê dos agentes A, como a gente chegou na ideia do agente de React, que acaba tendo um pensamento reasoning, e ele age de acordo com o que o LLM vai direcionar, né? Na verdade, o LLM decide. E aí, pensando nessa ideia, o que eu pensei para a gente explorar nessa aula? A gente basicamente vai tentar, assim, obviamente a gente não vai fazer exatamente o modelo de reasoning, né? Nos outros módulos, quando a gente começar a falar de arquiteturas LLMs barra SLMs, vamos ver que o reasoning, a ideia do LLM reprocessar sobre o próprio pensamento, é feito internamente na inferência. Né? É um processo que é feito internamente na inferência. Aqui, a gente vai tentar simular esse tipo de reasoning nos moldes da ideia do React, que é basicamente a gente processa, monta isso em uma estrutura de pensamento ali, e a gente tem chain of thoughts, por exemplo, né? E aí a gente vai processar em cada passo. Obviamente, isso vai estar muito mais lento do que um agente que usa o modelo de reasoning. Mas a ideia é que a gente possa montar motores que nos permitam olhar para um modelo, estruturar o que a pessoa precisa, né? E aí fazer esta busca. E aí por isso que eu dei a ideia do Deep Research, que a gente tem alguns provedores de IA, né? E ali naquela interface de chat, um dos exemplos que eu tenho muito ali na cabeça é do OpenAI, que, né, que no chat GPT eu tenho a ideia do Deep Research, né? E como começou a ideia do Deep Research? É basicamente eu tenho mecanismos de buscas que são conectados, e a partir desses mecanismos de busca, eu vou buscar informações que o usuário quer. Mas antes de buscar a informação que o usuário quer, eu preciso de estruturar qual vai ser a minha decisão. Né? Então acaba sendo um agente do tipo React, porque eu vou ter que decidir acerca do que o usuário quer para poder iniciar uma busca. Né? E aí, o que a gente precisa para um motor de busca desse tipo? Né? E aí a gente pode até pensar em evoluir uma ferramenta desse tipo como um motor de busca, como a gente tem alguns provedores lançando motores, não motores, mas ferramentas de busca baseadas em LLMs. Então, eu preciso de ter fontes. Né? E aí, quais são os tipos de fontes que eu posso ter? Eu posso usar APIs de busca. Né? Eu não vi, parece que tem uma do Google, mas é dentro do developer do Google. A gente pode até fazer esse tipo de conexão no futuro, deixar uma parte para uma conexão. Né? Se a gente for pensar nisso aqui, evoluindo para um framework, por exemplo, que seria a ideia, a gente colocar isso lá no Arboria, por exemplo, a gente pode pensar em plugar motores de busca ali via tool, por exemplo. Né? Mas a gente tem APIs. Né? E a gente pode também fazer web crawling. Né? E basicamente eu vou pegar o conteúdo HTML, né, e jogar para o LLM processar. Né? Isso vai gastar mais tokens, a gente vai ter um passo a mais de processamento, mas aqui a ideia é de fazer um modo, uma aplicação de IA que seja completamente agnóstica de qualquer coisa. E aí a ideia que a gente está pensando é usar um modelo barato, né? Nem que seja um SLM, por exemplo, e a gente testar ver se ele é possível de aplicar modelos React baseados em conhecimento de modelo SLM, por exemplo. Né? E aí, para isso, claro, a gente vai ter um motor ali que vai ler um web crawling, vai ler um HTML buscado de alguma página e vai decidir de acordo se aquele HTML tem ou não a informação que a gente precisa. Né? Então, a ideia de ter tools de web crawling, que eu só passo o endereço do site e ele busca para mim, também é bem-vinda. Obviamente, quando a gente fala de tools, de ferramentas de pesquisa,
né? Eu preciso direcionar como que é a minha pesquisa por termos. Né? Então, um dos passos que a gente tem que ter isso em mente é que eu preciso de fazer a busca em mecanismo de buscas por termos. E aí, assim, a ideia é que a gente comece a pensar em tools aqui, esquece MCP por enquanto, né? Eu acho que a ideia de a gente fazer tudo abstrato é que a gente pode conectar qualquer tipo de tool, seja um MCP ou seja uma tool qualquer, seja uma API ou um módulo de crawling, por exemplo, já pronto ali no seu framework, na sua biblioteca. E aí a ideia vem do principal, que é o nosso motor de reasoning, né? Eu chamei de motor de reasoning, ele pensando na ideia dos motores de diferença. E aí, basicamente, é a gente simular a ideia do reasoning. Claro, vai demorar muito tempo, vai gastar muito token, e a gente sabe que se a gente portar isso para uma API, isso tem que ser de uma certa forma assíncrona, talvez para um WebSocket. Então, tem outras formas, além do que fazer uma requisição REST e esperar e rezar para o timeout não matar a nossa conexão, né? Então, o motor de reasoning a gente sabe a priori que ele vai ser lento nessa nossa aplicação, justamente porque a gente não vai usar motores, não vai usar LLMs que tenham processo de reasoning, por serem um pouco mais caras. A ideia é que a gente gastar pouco e criar o nosso motor de reasoning, de, diria, online, não seria online ou offline, na verdade seria algo externo ao LLM, e a gente teria um LLM ou SLM que responderia C, o que a gente precisa, né? E aí a ideia é que a gente vai utilizar para isso mais ideias de prompt engineering. E a gente vai ter ali, a gente vai ter e a gente vai usar mais prompt engineering e vai ter ali um motor que vai guiar esses prompts para que o LLM ou SLM possa tomar a decisão e fazer os passos da decisão de acordo, né? Então, acaba que a gente vai fazer isso manual, fora de um motor, por exemplo, fora de um LLM que faça o reasoning, mas que vai ser mais barato se a gente acabar gastando mais tempo, queimando mais tokens ali dentro desse SLM, por exemplo, a gente não vai gastar tanto. Obviamente, se a gente optar por um LLM que tenha reasoning, a gente pode cortar caminhos, né? Mas eu acho que a gente pode pensar isso num passo posterior. E aí a ideia é que a gente vai seguir o seguinte, a gente vai ter o prompt do usuário, né? E aí quando a gente fala de Deep Research, por exemplo, o usuário ele não quer que você faça uma pesquisa por termos. Ele quer responder uma pergunta ou resolver um problema, né? E a ideia do Deep Research é você montar um relatório acerca desse problema, né? E aí, o primeiro passo é você pegar esse problema do usuário, criar um plano de ação. E aí o motor do LLM ele vai criar um plano de ação, e aí a gente pode utilizar, por exemplo, a ideia do Chain of Thoughts. Se a gente pedir para o motor de SLM criar essa estrutura em passos de raciocínio, né, bem estruturado, e aí para modelos pequenos que não tem essa ideia de Chain of Thoughts arraigado dentro dele, ou seja, não foram treinados com essa ideia de Chain of Thoughts, a gente pode simplesmente pegar ali o conceito de Chain of Thoughts da, 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 não da área, assim, mas da seara de prompt engineering, né? A ideia de onde foi fomentado e quais são as estruturas que a gente pode utilizar e dizer ao modelo como ele tem que formatar esse meu plano de ação, né? De preferência, a gente já vai ter que dar uma ideia para o nosso modelo que o plano de ação ele deve vir estruturado em JSON, né? Porque vai facilitar o nosso parsing do código. E também pode facilitar uma posterior envio para uma memória de curto prazo, por exemplo, ou até mesmo uma memória de longo prazo. Então, isso pode ajudar no passo posterior também, né? E a ideia é a gente estruturar esse JSON, né? Cada passo, cada ação que deve ser executada pelo nosso agente, que o LLM vai dizer que ele precisa. E aí, o nosso motor ele tem que executar em ordem cada passo, né? E aí, cada passo ele executa
a ação que o LLM decidir. E aí lembrando que quando a gente passa no nosso prompt de sistema, eu preciso de dizer o que é um plano de ação, como ele deve ser formatado, e dizer também como isso deve ser executado, né? Como que o LLM tem que decidir. E aí vale a gente utilizar técnicas de few shot, por exemplo, para a gente dar alguns exemplos de como ele tem que decidir sobre essas ações ou formatar essas ações, né? E aí a execução em ordem, a gente vai usar o mesmo modelo, né? Mas talvez ali com um prompt de sistema, um contexto posterior um pouco modificado, na forma que a gente vai executar cada passo em ordem, né? Vai pegar o resultado desse passo, né? E aí a gente vai reprocessar isso, né? De forma com que a gente pode ou não olhar esse resultado e reexecutar o plano de ação, ou seja, mudar o plano de ação, né? Mas a ideia é que a gente pegue esse resultado e passe para a próxima ação, né? Com esse resultado dentro do nosso contexto, né? E aí lembrando que quanto mais ações, maior vai ser o nosso contexto que a gente vai carregar, né? Ou seja, mais tokens serão queimados, mais tokens serão gastos durante essa ação, ou na verdade, o plano inteiro sendo executado. E aí no final, assim que todas as ações forem executadas, e aí a gente abstrair uma ideia de reavaliar o plano inicialmente, a gente vai passar para um relatório final. E aí esse relatório final é basicamente organizar os dados coletados, resumir o que for resumido, criar sequência de patos, enfim, a gente também tem que dizer ao nosso LLM como ele deve formatar esse relatório final, né? E aí quando a gente começa a pensar, a gente tem 3 passos aqui, e por mais que a gente pense, a gente considere ser um mesmo agente, algumas literaturas ou algumas pessoas, mais pessoas que escrevem e que usam e que criam agentes, e aí eu tô bem sério, vocês estão percebendo que eu tô super sério aqui, não tô rindo nem um pouquinho, mas a gente também pensa em pessoas, influencers de IA barra especialistas, entre aspas, que inventam nomes para as coisas, né? Mas agora voltando a ser sério, existem cadeias ali, cadeiras de estudo que o pessoal acaba considerando cada modelo onde você cria um prompt de sistema, aquele contexto inicial diferente, como se fosse um agente separado, né? Mas na verdade eu só estou reconfigurando o modelo, né? Se a gente pensar, o modelo do LLM ele é cru, né? Ele responde a mesma coisa sempre, ou coisas parecidas, se ele não tiver o contexto sendo carregado, né? E é por isso que toda vez que eu mando uma mensagem, eu carrego mensagens anteriores ali no context ali, dizendo qual é a role, se é do usuário, se é do assistente, e eu mando tudo isso para ele lembrar do que ele está falando, né? É a forma que a API funciona, porque é o que a gente tem que passar para ele, é todo o contexto anterior, né? E aí isso acontece de uma forma que, querendo ou não, a gente vai sempre carregar um contexto muito alto, de muitos dados que a gente vai trafegar, e vai gastar mais tokens inevitavelmente, né? Então, quando a gente vai formatar o relatório final, a gente vai dizer ali com o prompt de sistema como ele deve formatar, e aí a gente vai devolver isso para o usuário. Então, basicamente, é essa aplicação que a gente vai prototipar, né? E aí, quando eu digo prototipar, a gente vai fazer o núcleo, né? Ou seja, não vamos ter interface por enquanto, isso tudo vai ser executado no terminal, né? Aqui eu vou rodar no PyCharm, por exemplo, né? Eu já vou mudar para minha tela de código, né? Eu vou rodar isso no PyCharm e eu vou ter uma resposta aqui no meu próprio comando, na minha execução aqui embaixo, né? Muitos de vocês acabam usando o VS Code e é a mesma coisa. Quando você vai rodar no VS Code um código Python, um script Python, ele vai acabar mostrando ali o resultado no seu próprio comando, né? Então, assim, a ideia é que a gente faça um código bem simples, abstrato,
no sentido de que vocês podem pegar esse código e plugar numa interface web, por exemplo. Pode transformar esse código em uma API, né, para plugar em um front-end, né, como vocês podem usar isso como biblioteca e abstrair tudo ali e começar a usar isso em outros agentes, por exemplo, né? E aí a ideia que eu vou sugerir barra forçar vocês, já que vocês estão na mentoria, vocês têm que fazer estudos e trabalhos e exercícios, né? É a gente pegar esse código de exemplo que eu estou fazendo aqui e a gente portar isso com todas as boas práticas lá para o projeto Arbórea como um módulo dele, para que a gente possa reaproveitar em qualquer projeto, ou nosso ou da comunidade, né? Então, essa seria a função final desse módulo que a gente vai fazer simular Deep Research. A ideia é que a gente vai ter um módulo de React totalmente funcional, né? E aí abstraído de modelo. Claro que a gente vai utilizar um modelo pequeno, né? Pode até subir um pouco esse modelo, mas que se a gente entrar em um modelo que tenha passos de reasoning, a gente vai ter que fazer algumas modificações. Mas isso a gente pensa depois, né? E aí eu comecei da seguinte forma, né? Eu acho que quando a gente começa a falar... minha câmera estava tampada aqui. Ignorem isso. Eu não vou voltar esse vídeo e falar tudo de novo. Quando a gente começa a pensar na forma do que a gente vai fazer primeiro, né? E é uma coisa, quando eu começo um novo projeto e eu faço essa estrutura de lista do que a gente tem que fazer, projetos simples, geralmente eu faço isso e às vezes eu até complico demais um pouco as coisas, né? Sempre fica aquela ideia do que a gente vai fazer primeiro, né? E se a gente for pensar, a gente tem 3 módulos, sendo que um deles a gente precisa dos outros 2. Então a gente acaba com 2 que a gente pode começar, que é o quê? Plugar ferramentas de busca e um motor de reasoning. Só que se a gente for pensar, antes de eu começar a fazer uma busca, eu preciso que o meu LLM responda. Eu entre com a informação e ele responda de acordo. Ou faça o que ele tem que fazer, né? E para isso a gente precisa de conectar APIs, né? E aí como que eu comecei aqui? Eu comecei da seguinte forma. Eu vou começar a pensar simples, assim. Vamos começar a montar um chatbot. E aí eu lembro muito quando eu dava aula de chatbot ali, antes de existirem LLMs, né? E antes de existir o ChatGPT, eu dava aula de chatbot e eu justamente começava com um código assim, um código simples, onde a gente faz tudo em linha de comando, né? E aí depois, por exemplo, eu portava isso, por exemplo, para um bot no Telegram, né? E até a gente pode até simular esse agente React, por exemplo, um bot do Telegram depois. A gente pode pensar isso porque não é complicado. Mas, basicamente, a gente começa com um prompt de comando ali, que é o mais simples que a gente pode fazer. E aí eu comecei justamente a pensar assim, poxa, eu vou começar a testar as APIs de forma abstrata, né? Porque a gente tem que pensar sempre lembra eu ainda vou escrever isso, o lema da floresta. Lema da Floresta Encantada é: nunca dependa de ferramentas, sempre seja agnóstico a qualquer coisa. Tipo, o seu bot, o seu agente, a sua aplicação, sua pipeline de dados, tudo, ela pode rodar numa árvore da floresta, né? Passar pelas tubulações mágicas ali, sendo energizadas por cristais, onde elas podem rodar no EC2 AWS, rodar na máquina local, pode usar qualquer tipo de API, qualquer banco. Então pense sempre no agnóstico. Não dependo de nada para rodar. Qualquer coisa eu posso rodar. Qualquer compute, qualquer infra e qualquer serviços que a gente vai utilizar. E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar no seguinte: poxa, e aí, qual eu vou usar? Qual APIs eu vou usar? Qual modelos de LLMs eu vou usar para que eu consiga trabalhar? Né? E aí, como a gente já tem uma estrutura de contas da floresta, né? Eu criei ali na AWS uma nova conta, apenas para nossa mentoria, para os desenvolvimentos da floresta, né? E aí eu decidi a gente utilizar o Bedrock. Por quê? O Bedrock eu consigo ter vários modelos, né? E aí eu não vou entrar em questão de
configurações de modelo, né? O Bedrock da AWS ele tem um monte de ferramentas, a questão de agentes, de você colocar guardrails direto na consulta, aqui no Conversa, você pode já passar os guardrails que você quer, então eu não vou entrar em detalhe, né? Porque a ideia é que a gente seja agnóstico, né? E quando eu começo a pensar em ser agnóstico, eu tô pensando no seguinte, eu vou mandar uma mensagem, um objeto simples, que é o quê? Qual é a role e qual é o conteúdo dessa role, né? E, a priori, vamos pensar em texto, né? Não vamos complicar com imagens, não vamos complicar com tabela, nada. Vamos pensar em texto. Todas as mensagens vão ser texto, né? Se a gente precisa que esse texto seja formatado, a gente vai dar essa instrução e isso vai vir como uma string, como um tipo de texto com a formatação, seja HTML, seja JSON, seja o que for. Então, vamos pensar em texto, manter isso simples, né? E aí, quando eu comecei a pensar em Bedrock, né, a gente tem o seguinte. Em alguns materiais que eu passei antes na mentoria, né, e aí vai para quem entrou e vai ver esse vídeo depois, vale a pena olhar os materiais que eu passei. Eu vou organizar direitinho lá, que é um material mais legado ali, mas eu falei muito de simplificar o acesso aos LLMs, né? E eu conversei muito com alguns de vocês questão de que 90% dos modelos eles atendem a API do OpenAI, né? Que é basicamente aquele endpoint completions da OpenAI, que aí eu passo uma URL, passo um token de acesso, né? Uma API key, e eu consigo mandar uma mensagem e retornar uma mensagem do LLM, por exemplo, né? E a maioria elas atendem, né? Só que quando a gente vai para nuvens privadas, isso nem sempre é válido. E um exemplo é a AWS, tá? A AWS não é válido isso. Por quê? Porque ela só começou a obedecer, assim, obedecer é um termo muito forte, mas ela só começou a aceitar o uso da API da OpenAI a partir dos modelos open source GPT, né? E aí só eles funcionam, só eles atendem a API do OpenAI, né? Isso provavelmente, assim, eu não tenho certeza se os Geminis aí da vida na GCP atendem a mesma estrutura. O próprio GPT na Microsoft provavelmente vai atender porque a API é oficial. Mas os modelos que também estão lá na Azure também vão atender. Se a gente for olhar a Azure, por exemplo, ela parece com a AWS. Obviamente, eu vou ter GPT 5.1 lá na Azure, né? Mas eu vou ter, por exemplo, um Cloud, né? Eu não posso, talvez, não ter o Cloud Opus 4.7, por exemplo, 4.5, né? Eu não vou ter o Cloud Opus 4.5 da Microsoft, porque a Anthropic ela tem uma parceria muito forte com a AWS, então esse modelo está lá no Bedrock. Mas na Microsoft, na Azure, provavelmente eu vou ter um Sonnet 3.7, até um Sonnet 4.5 talvez já esteja lá. Então, a gente começa a ter alguns modelos variáveis em nuvens privadas e provavelmente cada nuvem vai ter sua biblioteca, né? E aí, para comparar, eu fiz 2 arquivos aqui de exemplo para a gente começar a pensar um pouquinho em como vai estruturar esse projeto, né? Aqui tem um J passando, deixa eu só apagar. Primeiro vamos começar com a API da OpenAI, né? Obviamente, eu já falei muito dela, né? E ela vai ser meio que ali o standard do mercado, né? Ela funciona com o quê? Eu passo a URL daquele modelo, e aí quando você cria a API key lá no serviço do modelo, seja na Anthropic, seja na OpenAI, seja na Meta, acho que nem não sei se a Meta já tem isso off, mas por exemplo, o Grok lá do X, por exemplo, esses modelos eles vão te passar um URL e você vai gerar uma chave. E a chave que vai estar presa no seu billing, que vai boletar aquilo ali para você, né? Vai cobrar aqueles tokens queimados aí por você, né? E aí essa chave, obviamente, eu estou usando um env aqui, né? Então ela está aqui no nosso env, tá? Segura para não vazar de forma nenhuma, né? E eu estou usando a bibliotequinha .env, que é basicamente eu carrego o arquivo env, tudo isso vai para variável de ambiente, né?
Isso não é uma coisa mais segura, obviamente, né? Mas serve para a gente exemplificar. E aí, eu criando o client do OpenAI pela biblioteca da OpenAI para Python, né? Eu passo qual é o modelo, né? E qual é a mensagem. E aí, a mensagem, ela tem um padrão. A mensagem a gente pode garantir que a maioria vai ter um padrão. Eu vou passar qual é a role e qual é o conteúdo, né? Um interessante. Esse JSON de mensagem, na maioria das vezes, ele não é parseado antes de ir para o modelo. Por quê? O modelo ele já foi feito para entender esse JSON de uma forma mais intrínseca dentro dele. Então, por exemplo, se eu passo que a role é o user, ele sabe que é o usuário que está perguntando para ele. Se eu passo a role assistant, ele vai entender que é um contexto que ele tem que obedecer o que ele falou. Geralmente o que ele falou. Porque a gente tem a role system também, né? Que a gente pode passar aquele contexto inicial. Né? E aí isso muda de algumas bibliotecas, de alguns serviços, tá? Um exemplo que eu vou passar é justamente o da biblioteca do Boto3, que é da própria AWS. Né? Aqui o objeto de mensagem muda um pouco. Por quê? Porque na AWS, no Bedrock, existe esse parse inicial. Né? Na OpenAI, eu pelo menos não sei, eu acredito que não existe esse parse, porque a mensagem que eu passo é o mesmo JSON que eu posso ver ali, por exemplo, no ChatGPT ou alguns playgrounds ali que eu tenho de desenvolvimento, que isso é feito. Então eu acredito que isso não passa por um parse ali pelo back-end antes disso ir para o LLM propriamente dito. Mas a AWS tem exatamente um parsing, porque eu posso mandar nesse objeto de message aqui, posso mandar guardrails e algumas outras informações que eu acho horrível. Eu acho horrível isso. Né? Mas a AWS, infelizmente, ela não permite, por exemplo, que eu use um Llama 3.8b, por exemplo, usando a API do OpenAI. Né? E aí vem essa ideia, por exemplo, dos gateways de LLM, né? É, daquelas bibliotecas, né? E vocês já comentaram comigo, eu até conversei, né? Falando que eu até fui até um pouco enfático, eu até peço desculpas, porque eu fui um pouquinho enfático falando que, mas tem biblioteca, a maioria vai respeitar a do OpenAI e não é assim, tá? Por exemplo, a AWS realmente ela não respeita. E bibliotecas desse tipo até fariam sentido. A gente pode até pensar em estudar elas depois, né? Então, essa estrutura vai mudar de acordo com o acesso. E aqui eu coloquei um arquivo de exemplo do acesso do Boto 3. Que é basicamente eu estou pegando a minha sessão principal pelo meu profile, que eu já estou logado com ele aqui no meu ambiente. E aí eu crio um novo cliente e uso a API de Converse do Boto3, né, no caso do Bedrock Runtime, e passo esse objeto de estudo. E aí, se a gente executar, por exemplo, esse da OpenAI aqui, ele vai me devolver um texto, né? E aí o texto, vocês vão ver que é apenas um texto, né? Ele vai me devolver apenas um texto, ou seja, ele não tem um passo de reasoning. E aí, se a gente olhar o da OpenAI, que eu também estou usando o Bedrock, mas eu estou usando um GPT-OSS 20b, quando eu rodo o mesmo prompt, ele vai passar por um passo de reasoning aqui. Tá vendo? Ó, o usuário me pediu para falar uma piada, não tem nada que ele está pedindo diferente. Eu tenho que ficar perto das minhas políticas e vou dizer o que for interessante aqui. Ok, né? Ele simplesmente falou o que ele precisa de fazer e respondeu. E aí, quando ele responde, isso está fora de uma tag, né? Ou seja, o corpo é o mesmo. Então, assim, a gente consegue respeitar, por exemplo, um contrato. Se eu passar isso, por exemplo, um Pydantic, a gente consegue respeitar um contrato. Eu tenho um content, né? E eu tenho uma resposta dentro desse content, né? É um pouco diferente o contrato? Obviamente é. Mas eu vou ter a role e vou ter o content. Pelo menos isso, né? E aqui eu também tenho role e content. Então isso vai ser respeitado, né? Deixa eu rodar aqui de novo só para a gente entender do Boto. Eu tenho um content. Claro que objetos mudam, né? Isso quebra muitas das vezes, porque os objetos mudam, ó, text, e aí tem o objeto aqui, né? O texto, né? Já da OpenAI,
eu não tenho essa informação que é um texto. Eu simplesmente tenho um conteúdo, uma tag de reasoning, e aí depois eu tenho as informações. Ou seja, as coisas vão variar um pouco. Talvez assim o contrato ele consegue ser parcialmente respeitado, né? Se a gente não entrar muito ali dentro do texto. E aí, obviamente, a gente vai ter alguns ifs e tratamentos que a gente vai ter que fazer para entender algumas coisas, tá? Mas a ideia é que a gente tente manter isso mais simples e mais abstrato possível, né? Então, assim, esse é o conteúdo, esse é o contexto inicial que a gente vai ter para acessar os LLMs, né? Então, assim, o que a gente precisa agora? A gente precisa de bolar uma estratégia, como a gente vai fazer com que isso vire um motor de reasoning, né? E aí a gente tem alguns passos, né? Acessando um modelo, o que é, assim, eu penso que seria a próxima estratégia. E aí, como é uma aula de mentoria, né, a gente não precisa de ser muito ali didático. Ah, vamos fazer aqui, olha, variável. Não, a gente não precisa. Partimos do pressuposto que vocês sabem programar. Então, a ideia é que a gente pensar em manter a abstração ao máximo e deixar esse código limpo, né? E ter uma estrutura limpa, né? E aí, quando a gente começa a pensar, por exemplo, em uma clean architecture, por exemplo, talvez faria sentido, né? Então, a gente começa a pensar como a gente vai começar a estruturar esses módulos e como a gente vai atacar esses módulos, né? E aí, então, para a gente fechar aqui e passar para uma próxima aula, já que acho que falei muito tempo aqui, já deu até 30 minutos, a ideia é que a gente ataque no próximo vídeo uma abstração disso daqui. E como seria essa abstração? A gente vai ter uma camada acima, onde eu vou fazer o acesso ao LLM, basicamente passar qual é o nosso contexto, qual é a regra, que seria o prompt de sistema, né, o contexto inicial, né, e qual é a nova mensagem, né. E aí, quando eu falo nesse sistema, a gente tem que pensar que a gente vai fazer uma memória curto prazo, mas ela é in place, ela é in memory, ou seja, dentro da memória do nosso programa, né? Eu não vou pensar em heads, eu não vou pensar em nada por enquanto. Eu vou pensar numa memória dentro do meu programa. E aí, a gente pode partir para padrões de projeto que ajudem nessa memória in memory, por exemplo, um Singleton, né? Para a gente manter isso ali, barra usuário, barra sessão, né? E aí a gente começa a pensar nesse tipo de coisa. Pô, é uma API? Isso vai carregar uma sessão do usuário? Não vai, né? Vai ser uma execução de usuário único. A gente está executando um terminal, por exemplo. Então, isso é uma execução de usuário único. A gente pode gravar em uma única estrutura ali na memória daquele programa, né? Então, esse tipo de coisa a gente começa a pensar. E aí, o primeiro passo que a gente tem que fazer é essa abstração, né? É uma camada onde eu vou só dizer quem é o identificador, né? Seja da sessão, usuário, etc. Qual é a mensagem que ele está passando, né? E aí eu vou buscar essa informação, né? E vou agir de acordo e o motor vai agir de acordo, né? E aí seria um módulo ali que ele vai responder tanto uma mensagem simples do usuário quanto uma ação que o LLM tem que está pedindo para executar, né? Então, é um motor, pelo menos uma camada, onde eu posso só mandar a mensagem e aí ele vai saber se eu estou acessando uma API do OpenAI ou uma API da AWS ou de qualquer outra nuvem, né? Então, essa é a ideia. É ter uma camada acima que a gente não consiga ver o que está aqui atrás conectado aos modelos, né? Depois dessa camada, obviamente, a gente vai começar a pensar no motor propriamente dito, né? E aí é esse mecanismo, por exemplo, de guardar as mensagens anteriores no nosso contexto, né? Como a gente vai guardar isso, como a gente vai recuperar. E aí a gente começa a pensar no código de parsing, código de execução do nosso agente, que seria dentro do motor. Ou seja, eu vou passar uma instrução já normatizada com few shots para que isso seja organizado em um chain of thoughts, por exemplo.
eu tenho um módulo que já vai fazer isso automático, e aí eu já vou receber o JSON de resposta, eu já vou ter um módulo que vai fazer o parsing, e ele já vai saber qual é a ação que ele tem que executar naquele momento. Então, aí a gente começa a pensar em como vai ser este motor. Esse motor eu garanto que é o mais complexo, porque é o que a gente vai fazer com que isso funcione, né? E aí, infelizmente, a gente vai ter que parar no motor um pouquinho no meio para poder começar a fazer as nossas ferramentas, as tools, porque a gente precisa de, no mínimo, uma tool para poder buscar essa informação, para que o motor não fique processando no vazio, ele consiga ter informações para ele continuar o processamento. Ah, Raposo, por que a gente não começa com o motor de busca? A gente pode até começar, né? A gente pode parar aqui, fazer as APIs de ferramenta, não APIs não, as ferramentas dentro do código, e aí a gente volta para o motor de reasoning. Podemos fazer assim também, né? Mas eu acho que talvez seja interessante a gente pelo menos fazer essa camada de acesso ao LLM, de guardar a informação. Porque aí com essa camada eu consigo fazer ao menos uma ou duas tools, né? E essas duas camadas se interagirem. Porque aí eu já consigo, por exemplo, eu tenho uma ou duas tools ali funcionando que me atende no início, né? E aí eu vou talvez fazendo os dois ali, não em paralelo, porque são aulas, mas eu faço um pouco o motor, um pouco as ferramentas assim que forem necessárias. Talvez funcione de uma forma mais ágil, né? Mas eu acredito que a gente, matando essa parte de trafegar as mensagens, e obter respostas e solicitar respostas, e permitir que isso seja codificado ali, como a gente vai agir em sentido de gerar o nosso chain of thoughts, passar few shots, por exemplo, de exemplo de formatação de JSON, etc. Então, isso a gente já consegue fazer em uma camada de abstração desse tipo. E aí a gente pode passar para as ferramentas depois, né? Então, vamos acabar por aqui, a gente já passou dos 20 minutos que eu tinha combinado, né? E aí na próxima aula a gente vai mexer nessa camada aqui, já vai fazer essa abstração, né? E a gente vai começar a fazer pelo menos um motor de busca de crawling ali e um motor de, de buscar ali informação por termos, por exemplo, né? Então, é isso e até mais.